O vírus da dengue, um minúsculo agente infeccioso, tem atormentado a humanidade por séculos, deixando um rastro de sofrimento e mistério. Muito antes de sua identificação, doenças semelhantes à dengue foram documentadas em todo o mundo, frequentemente confundidas com outras enfermidades. Já em 1779, doenças febris com dores articulares agonizantes foram relatadas quase simultaneamente em Batávia, na Indonésia, Filadélfia, na América do Norte, e Cairo, no Egito. Esses surtos, caracterizados por febre alta, dores debilitantes e erupções cutâneas, intrigaram os médicos, que lutavam para entender sua causa. Na ausência de conhecimento científico, esses primeiros surtos eram frequentemente atribuídos a miasmas, ou mau ar, que se acreditava emanar de matéria orgânica em decomposição. As teorias sobre a transmissão da doença permaneciam envoltas em especulação, dificultando os esforços para controlar sua disseminação. Apesar da falta de clareza em torno de suas origens, a dengue continuou a emergir em várias partes do mundo ao longo dos séculos XVIII e XIX, deixando uma marca indelével na história da medicina. A doença misteriosa, muitas vezes chamada de febre quebra-ossos, devido à intensa dor articular que causava, aparecia em ondas, atingindo comunidades com implacável eficiência. Sua natureza imprevisível e sintomas debilitantes incutiam medo e incerteza, destacando a necessidade urgente de uma compreensão mais profunda dessa doença evasiva. À medida que o mundo entrava no século XX, o cenário estava pronto para descobertas inovadoras que desvendariam o enigma da dengue. A virada do século XX viu a dengue expandir seu alcance por todo o globo, estabelecendo-se firmemente nas regiões tropicais e subtropicais. Surtos eram relatados com frequência crescente, principalmente em centros urbanos e cidades portuárias, sugerindo uma ligação entre o movimento humano e a disseminação da doença. O mosquito, um habitante onipresente nesses ambientes, emergiu como o principal suspeito na transmissão da dengue. Conflitos militares e rotas comerciais em expansão, inadvertidamente, facilitaram o movimento de indivíduos infectados e mosquitos, contribuindo para a disseminação global do vírus. A Guerra Hispano-Americana, no final do século XIX, por exemplo, viu tropas americanas estacionadas em Cuba serem vítimas de uma febre debilitante que mais tarde foi identificada como dengue. Da mesma forma, a Segunda Guerra Mundial testemunhou surtos generalizados entre soldados e civis no Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico, destacando os desafios de controlar a dengue em tempos de convulsão global. À medida que a dengue se espalhava por várias partes do mundo, seu impacto se estendia além do sofrimento individual. Os surtos sobrecarregavam os sistemas de saúde, prejudicavam a produtividade econômica e afetavam desproporcionalmente as populações vulneráveis que viviam em condições precárias de saneamento e superlotação, como algumas comunidades ribeirinhas na Amazônia. O crescente fardo da dengue ressaltou a necessidade de um esforço global conjunto para entender e combater essa ameaça emergente à saúde pública. A comunidade internacional começou a reconhecer a necessidade de pesquisa colaborativa e medidas de controle coordenadas para enfrentar efetivamente o desafio da dengue. Essa crescente conscientização preparou o terreno para avanços científicos significativos nas décadas seguintes, marcando um ponto de virada na luta contra a dengue. O início do século XX testemunhou avanços significativos na pesquisa da dengue, aproximando os cientistas da compreensão da natureza evasiva da doença. Em 1906, o médico australiano John Burton Cleland, enquanto investigava um surto de dengue em Sydney, fez uma observação crucial. Ele notou que pacientes que haviam se recuperado da dengue pareciam estar imunes à cepa específica que os havia infectado. Essa observação sugeriu que a dengue não era uma única doença, mas sim um grupo de vírus intimamente relacionados.
A hipótese de Cleland foi ainda mais fortalecida pelo trabalho do médico americano Joseph Franklin Seiler, que conduziu extensa pesquisa sobre a dengue nas Filipinas durante a década de 1920. Os estudos meticulosos de Seiler sobre a transmissão da dengue forneceram evidências convincentes para apoiar a existência de múltiplas cepas de dengue. Seus experimentos demonstraram que indivíduos que se recuperaram de uma cepa de dengue eram suscetíveis à infecção por outras cepas. Essas descobertas revolucionárias mudaram a compreensão da dengue, deslocando o foco de uma única doença para uma complexa interação de múltiplas cepas virais. A descoberta desse fenômeno, mais tarde denominado intensificação dependente de anticorpos, teve profundas implicações para o desenvolvimento da vacina contra a dengue, pois sugeria que qualquer vacina bem-sucedida precisaria fornecer imunidade contra todas as cepas circulantes do vírus. Esses primeiros avanços lançaram as bases para pesquisas futuras e abriram caminho para o eventual isolamento do vírus da dengue, um momento crucial na história da pesquisa sobre a doença. A busca para isolar o evasivo vírus da dengue atingiu um ponto crucial na década de 1940, com o trabalho inovador de Albert Sabin, um renomado virologista polonês-americano, que, como sabemos, também teve papel fundamental no desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. Com base nas descobertas anteriores de Cleland e Seiler, Sabin embarcou em uma missão para identificar e isolar o agente causador da dengue. Trabalhando incansavelmente em seu laboratório, Sabin isolou com sucesso o vírus da dengue do sangue de soldados infectados que retornavam da Segunda Guerra Mundial. Essa conquista histórica marcou um ponto de virada na pesquisa da dengue, fornecendo aos cientistas uma ferramenta crucial para estudar o vírus e desenvolver medidas eficazes de controle. O isolamento do vírus da dengue por Sabin abriu novos caminhos para a pesquisa, permitindo que os cientistas investigassem mais a fundo a estrutura, o comportamento e a interação do vírus com o sistema imunológico humano. Com a capacidade de cultivar o vírus em laboratório, os pesquisadores podiam agora estudar suas características de crescimento, desenvolver testes diagnósticos e começar a explorar tratamentos potenciais. A descoberta de Sabin abriu caminho para o desenvolvimento da primeira vacina contra a dengue. Seção 5. Uma família de 4, revelando os sorótipos da dengue. Meados do século XX, testemunharam outro avanço significativo na pesquisa da dengue, com a descoberta de que o vírus da dengue não era uma entidade única, mas sim uma família de 4 vírus distintos, porém relacionados, agora conhecidos como sorótipos. Essa revelação inovadora surgiu dos esforços incansáveis de pesquisadores, que meticulosamente analisaram amostras de sangue de pacientes com dengue em todo o mundo. Por meio de análises laboratoriais meticulosas, os cientistas identificaram diferenças sutis, mas cruciais, na composição genética e nas proteínas de superfície dos vírus da dengue isolados. Essas variações, descobriram eles, eram responsáveis pelas diferentes respostas imunológicas observadas em pacientes com dengue. A descoberta dos 4 sorótipos da dengue, DNV1, DNV2, DNV3 e DNV4, revolucionou a compreensão da imunidade à dengue e teve profundas implicações para o desenvolvimento de vacinas. Antes dessa descoberta, os cientistas estavam intrigados com a observação de que indivíduos que haviam se recuperado de uma infecção por dengue ainda podiam ser infectados pelo vírus novamente. A identificação dos 4 sorótipos forneceu uma explicação crucial para esse fenômeno. Ficou claro que a imunidade a um sorótipo não conferia proteção contra os outros 3, o que significa que os indivíduos poderiam potencialmente sofrer até 4 infecções por dengue em suas vidas.
Seção 6. O quebra-cabeça da imunidade e recorrência. A descoberta dos 4 sorótipos da dengue trouxe clareza e complexidade à compreensão da imunidade à dengue. Embora explicasse a possibilidade de múltiplas infecções por dengue, também levantou preocupações sobre o potencial para doenças mais graves após a reinfecção. Esse fenômeno, conhecido como intensificação dependente de anticorpos, ou ADE, ocorre quando anticorpos gerados durante uma infecção prévia, por dengue, em vez de proteger contra um sorótipo diferente, na verdade facilitam a entrada do vírus em certas células imunológicas. O fenômeno ADE ocorre porque os anticorpos produzidos em resposta a um sorótipo, embora capazes de se ligar a um sorótipo diferente, não são eficientes o suficiente para neutralizar o vírus. Em vez disso, esses anticorpos agem como cavalos de Troia, permitindo que o vírus entre nas células imunológicas, como os macrófagos, com mais facilidade. Uma vez dentro dessas células, o vírus pode se replicar rapidamente, levando a uma forma mais grave de dengue, como a dengue hemorrágica ou a síndrome do choque da dengue. A descoberta do ADE adicionou outra camada de complexidade ao desenvolvimento da vacina contra a dengue, pois destacou a necessidade de uma vacina que pudesse induzir uma resposta imune equilibrada e protetora contra todos os 4 sorótipos simultaneamente. Essa compreensão estimulou novas pesquisas sobre a complexa interação entre o vírus da dengue e o sistema imunológico humano, abrindo caminho para estratégias inovadoras de desenvolvimento de vacinas. Seção 7. Mapeando o inimigo. Decodificando o genoma da dengue. A parte final do século XX testemunhou avanços notáveis na biologia molecular, fornecendo aos cientistas ferramentas poderosas para estudar vírus em detalhes sem precedentes. Entre essas ferramentas estava o sequenciamento genético, uma tecnologia revolucionária que permitiu aos cientistas decifrar o projeto genético de organismos, incluindo vírus. No caso da dengue, o sequenciamento genético provou ser um divisor de águas, permitindo que os pesquisadores mapeassem todo o genoma do vírus. A decodificação do genoma da dengue forneceu informações valiosas sobre a estrutura, função e evolução do vírus. Ao comparar as sequências genéticas de diferentes sorótipos e cepas da dengue, os cientistas puderam rastrear a disseminação do vírus, identificar mutações que poderiam afetar sua virulência e desenvolver testes diagnósticos mais precisos. Esse novo conhecimento se mostrou instrumental na compreensão da patogênese do vírus e na orientação do desenvolvimento de medicamentos antivirais e vacinas eficazes. Além disso, o mapeamento do genoma da dengue abriu novos caminhos para o desenvolvimento de vacinas. Os cientistas agora podiam identificar proteínas virais específicas que provocavam uma forte resposta imunológica em humanos, abrindo caminho para o desenvolvimento de vacinas de subunidades. Essas vacinas, ao contrário das vacinas vivas atenuadas tradicionais, contêm apenas proteínas virais específicas, minimizando o risco de efeitos colaterais. Seção 8. Uma nova era de proteção. O desenvolvimento da Dengvaxia. O início do século XXI anunciou uma nova era no controle da dengue com o desenvolvimento da primeira vacina contra a dengue do mundo, a Dengvaxia. Essa conquista histórica foi a culminação de décadas de pesquisa, incontáveis ensaios clínicos e dedicação inabalável de cientistas em todo o mundo. A Dengvaxia, uma vacina tetravalente atenuada viva, marcou um avanço significativo na luta contra a dengue, oferecendo esperança para milhões que vivem sob a ameaça dessa doença debilitante. O desenvolvimento da Dengvaxia foi uma prova do poder da colaboração internacional e da inovação científica. Pesquisadores de todo o mundo reuniram sua experiência e recursos, conduzindo extensos ensaios clínicos envolvendo dezenas de milhares de participantes. Os resultados desses ensaios demonstraram que a Dengvaxia
era segura e eficaz na prevenção de todos os 4 sorótipos da dengue, particularmente em indivíduos que já haviam sido infectados com dengue. A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso da Dengvaxia em países com alta carga de dengue, marcando um marco significativo nos esforços globais de controle da dengue. No entanto, o lançamento da vacina não ocorreu sem desafios. Estudos subsequentes revelaram que a Dengvaxia poderia, em casos raros, aumentar o risco de dengue grave em indivíduos que nunca haviam sido expostos ao vírus antes da vacinação, gerando bastante discussão aqui no Brasil. Viagens internacionais contribuem para a disseminação do vírus e o surgimento da dengue em novas áreas geográficas. As complexidades da imunidade à dengue, particularmente o fenômeno da intensificação dependente de anticorpos, continuam a representar desafios para o desenvolvimento de vacinas. Os pesquisadores estão explorando ativamente novas estratégias de vacinas, incluindo vacinas de subunidades, vacinas de DNA e vacinas quiméricas, em um esforço para desenvolver uma vacina segura e eficaz que forneça proteção duradoura contra todos os 4 sorótipos da dengue. Além das vacinas, as estratégias integradas de controle de vetores continuam sendo cruciais para reduzir a transmissão da dengue. Isso inclui medidas como a eliminação de criadouros de mosquitos, como pneus velhos e vasos de plantas com água parada, o uso de inseticidas e a implementação de medidas de proteção pessoal, como o uso de mangas compridas e repelentes de mosquitos. Campanhas de conscientização pública desempenham um papel vital na educação das comunidades sobre a prevenção e as medidas de controle da dengue, como o famoso Dia D de combate à dengue. A batalha contra a dengue é um desafio multifacetado que exige uma abordagem abrangente e colaborativa. Pesquisa contínua, desenvolvimento de vacinas inovadoras, programas eficazes de controle de vetores e engajamento comunitário são essenciais para mitigar o impacto dessa doença debilitante e proteger as gerações futuras.